Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fundamental sobre a preparação do Brasil para desastres ambientais. Estamos falando da monografia Resposta a Desastres de Vazamento de Óleo na Costa Brasileira, de autoria de Luiz Paulo Carvalho Fonseca. Esse é um trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, apresentado em 2022, e que traz, alertas muito importantes. Para a gente ter uma ideia da urgência do assunto, vamos começar com um número que impressiona. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2021, quase 97% de todo o petróleo produzido no Brasil vem do mar. Isso, claro, coloca a nossa imensa costa numa posição de vulnerabilidade constante e torna o estudo que vamos ver agora simplesmente essencial. O nosso roteiro aqui vai seguir a própria lógica da pesquisa, tá? A gente começa entendendo o risco, depois vamos a fundo no problema e nos objetivos do estudo. Na sequência, vamos ver como a pesquisa foi feita, quais foram os resultados surpreendentes e, claro, as conclusões e a importância desse trabalho todo para a segurança pública no Brasil. Então, vamos lá. A primeira sessão já nos coloca de cara com o contexto. Por que vazamentos de óleo são um risco tão grande e por que a gente precisa estar preparado para eles? Para ilustrar a dimensão do problema, a pesquisa parte de dois grandes eventos. Aqui no Brasil, a gente teve o desastre na Baía de Guanabara, em 2000, com um vazamento de 1.300.000 litros de óleo. E, internacionalmente, o caso de Macondo, nos Estados Unidos, em 2010, foi algo gigantesco, com quase 5 milhões de barris derramados e uma resposta que mobilizou 45 mil pessoas. Ou seja, não importa a escala, o que faz a diferença mesmo é a capacidade de resposta. Com esse cenário de risco bem claro, a segunda parte da pesquisa vai direto ao ponto. Afinal, qual é exatamente o problema que o autor se propôs a investigar? E aqui a gente chega na pergunta que é o coração de toda a monografia. Quão preparadas estão as comunidades costeiras do Brasil e as suas unidades de proteção e defesa civil para responder a um grande desastre de vazamento de óleo? É uma pergunta simples, mas que tem implicações enormes para a segurança ambiental e social do país. E para responder essa pergunta tão importante, o autor traçou dois objetivos bem específicos. Primeiro, contextualizar os desastres de vazamento de óleo no mar. E segundo, que talvez seja o mais crucial, identificar como funciona a integração entre os voluntários, a proteção e defesa civil e outras entidades, tanto públicas quanto privadas, na hora de responder a esses desastres. Certo, mas como se chega a essas respostas? A terceira sessão detalha a metodologia. Essa parte é fundamental, porque ela mostra todo o rigor científico por trás dos resultados que a gente vai ver daqui a pouco. O caminho foi bem estruturado, em 3 etapas. Primeiro, uma análise bem aprofundada daqueles casos de referência que a gente já falou. Segundo, a formulação de hipóteses, ou seja, de perguntas específicas sobre preparo e integração. E, por fim, a aplicação de um questionário para as unidades locais de proteção e defesa civil dos 280 municípios costeiros do Brasil. E agora a gente chega na parte que todo mundo estava esperando, os resultados. O que será que essa investigação descobriu sobre o nosso nível de preparo? A primeira pergunta parece simples, mas é a base de tudo. As unidades locais de proteção e defesa civil estão ao menos mapeando o risco de um vazamento de óleo? E a resposta, é bem reveladora. Quase metade, 47% das unidades que responderam, disseram que o risco de vazamento de óleo simplesmente não é mapeado. Só 29% disseram que sim. Fica a pergunta, né? Se o risco nem é conhecido, como é que a gente se prepara para ele? Bom, se nem o mapeamento está sendo feito direito, a pergunta que vem em seguida é inevitável. E a preparação para agir, caso o desastre aconteça, como está? Os dados não deixam dúvida. A resposta aqui é um sonoro não. O gráfico mostra claramente que a grande maioria discorda que a proteção e defesa civil local está preparada para esses cenários. Ou seja, existe uma percepção muito forte de despreparo na ponta. Olha, um desastre desses é impossível de combater sozinho. A cooperação com o setor privado, com as empresas de óleo e gás, é fundamental. Mas será que ela acontece na prática? E os dados aqui mostram uma falha bem séria nessa engrenagem. Mais da metade, 53%, não tem qualquer tipo de relacionamento institucional com as empresas e o que é mais grave ainda, 70% afirmam que não existem treinamentos conjuntos. Isso desenha um quadro de desconexão bem perigosa entre quem deveria estar trabalhando lado a lado. E a gente sabe que em grandes desastres a ajuda da população é essencial, é uma força poderosa. E os voluntários?
Como eles entram nesse planejamento? Pois é, e esse resultado aqui talvez seja um dos mais chocantes. 88%, uma maioria esmagadora, das unidades locais não tem um cadastro de voluntários específico para desastres com olho. Isso significa que uma força de trabalho gigantesca e motivada simplesmente não está sendo organizada para ajudar. Ok, o diagnóstico é preocupante. Mas e agora? O que a gente faz com isso? A quinta sessão da monografia é justamente sobre isso. Não só apontar problemas, mas propor soluções. Tem uma citação do autor que resume tudo de forma perfeita. Ele diz: o trabalho destaca a característica de baixa capacidade de resposta das unidades locais de proteção e defesa civil e a necessidade de atuação em ações pré-desastre, treinamento, simulado e capacitação, tanto de voluntários quanto de agentes públicos. A chave, como o estudo aponta, está toda na prevenção e no preparo. Então, com base nisso tudo, o estudo deixa 5 recomendações bem diretas. Primeiro, mapear os riscos antes que o pior aconteça. Segundo, fazer treinamentos e simulados junto com as empresas. Também criar e treinar grupos de voluntários específicos. Fortalecer a comunicação e, por último, firmar convênios formais para garantir que todo mundo trabalhe junto. E para a gente fechar, por que um trabalho como esse é tão importante? Qual o valor de uma pesquisa assim para a construção de um Brasil mais resiliente? No fim das contas, o que esse trabalho nos mostra é a importância vital da pesquisa acadêmica séria para a segurança pública do Brasil. Ele reforça o papel da ciência na busca por uma gestão pública mais eficiente e na redução de riscos, mostrando o compromisso deste curso e da universidade em formar profissionais preparados para servir a sociedade. Para quem quiser se aprofundar, a recomendação é, claro, ler o trabalho original, que está com o link aqui na descrição. E aí, gostou desta análise? Então, para ajudar essa informação tão importante a chegar mais longe, não se esqueça de curtir e compartilhar. E para continuar aprendendo com a gente, siga o nosso canal. Um último aviso. Este material é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico, gerada com o apoio de inteligência artificial e por isso pode conter simplificações ou imprecisões. Muito obrigada pela atenção.